Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, é com a escritura de Filipenses 2, verso 3, que eu dou início a mais uma reflexão para o dia de hoje. O apóstolo São Paulo nos dá esta orientação, esta exortação, para que consideremos os outros superiores a nós mesmos. Uma condição nada fácil. É muito comum, é muito fácil nós vermos o defeito nos outros. E é muito difícil nós vermos o nosso próprio defeito. Isso, em grande parte, porque o defeito dos outros está ali, exposto do lado de fora. E as pessoas, em grande parte, não têm consciência dos seus defeitos. Mas é muito fácil ver o defeito do outro, porque o nosso defeito, ele está, de certa forma, um tanto ligado no automático, ou seja, no nosso comportamento automático que está ligado ao subconsciente. Já o defeito alheio dos outros está ali diante dos nossos olhos, não faz parte do nosso comportamento automático. Não está no nosso subconsciente. Está diante de nós e nós estamos bem conscientes dele. Então é muito fácil ver o defeito dos outros. E por causa disto que eu acabei de falar, é muito difícil ver o nosso próprio defeito. É necessário um certo nível de consciência da pessoa para que ela possa estar consciente de seus erros e de suas falhas. E, normalmente, quando a gente se torna consciente deste erro, desta falha, normalmente a gente luta para vencer isto. Mas eu gostaria de tentar deixar isto um pouco mais claro para você através de uma ilustração que diz assim: um dia, um aluno foi ter com o mestre a respeito do nosso comportamento diante das coisas do mundo. Ele disse: mestre, o que está ligado ao nosso comportamento e nos deixa tão infelizes? Por que podemos ver tão claramente o defeito nos outros e não em nós mesmos? O mestre, com muita calma, respondeu e disse: os homens caminham pela face da terra em uma fila indiana, um atrás do outro. E o problema é que cada um carrega uma sacola na frente e outra atrás, nas costas. Então, cada homem tem uma sacola ali presa junto ao peito, na sua frente, e outra sacola preso às suas costas, atrás. Na sacola da frente,
nós colocamos as nossas qualidades, as nossas virtudes, tudo aquilo de que nos orgulhamos e damos brilho àquilo, são as coisas que nós gostamos de que os outros saibam, das nossas virtudes. Tudo isso está na sacola da frente, onde podemos enxergar muito bem. Na sacola de trás, no entanto, guardamos os nossos defeitos, aquelas coisas que estamos menos conscientes dela e que nos desagradam. Então, para não sofrermos constantemente, deixamos ela atrás de nós, nas nossas costas, onde a gente não tenha que estar vendo. Está lá no subconsciente, no comportamento automático. Por isso, durante a vida, mantemos os olhos fixos nas virtudes que possuímos, presas no nosso peito. Mas o problema, como eu disse, é que as pessoas elas caminham em fila indiana, um atrás do outro. Então, ao mesmo tempo que nós olhamos as virtudes que estão na sacola junto ao nosso peito, ali na nossa frente, ao passo que nós estamos olhando as nossas virtudes à nossa frente, nós também estamos vendo os defeitos da pessoa que está à nossa frente, porque os defeitos dela estão na sacola de trás, que está nas costas dela. Como nós estamos numa fila, um atrás do outro, você vê os defeitos da pessoa que está à sua frente e vê as suas qualidades e virtudes que também estão à sua frente. Então, enquanto você está vendo os defeitos nas costas do companheiro que está à sua frente, todos os defeitos que ele possui, e nós então nos julgamos melhores do que ele, sem perceber, no entanto, que a pessoa andando atrás de nós está pensando a mesma coisa a nosso respeito. Porque quem está atrás de nós, ele tem as virtudes dele à frente dele e tem à frente dele também os nossos defeitos que estão nas nossas costas. Isso é apenas uma ilustração, óbvio, que nos deixa entender um pouco porque é tão fácil ver os defeitos dos outros e tão difícil ver os nossos. Então Paulo disse: considerai os outros superiores a si mesmo. O apóstolo São Paulo, na sua epístola a Tito, capítulo 1, verso 15, tem esta frase, este versículo, este ensinamento tão rico que nós devemos também considerar isto, que é Tito 1,15, diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então é muito fácil, né, nós considerarmos a nós pessoas boas e pessoas dignas e condenar o outro porque os defeitos dele estão tão latentes, tão expostos à nossa vista. Que devemos entender isso daí, irmãos. Esta parábola, essa pequena história que eu contei, da fila indiana e da sacola de defeitos e qualidades. Então, do mesmo modo que você está vendo o defeito do outro e você conhece suas boas e maravilhosas intenções, então a gente parece uma pessoa tão boa quando a gente olha
nossos objetivos, nossas intenções. Nossas intenções são as melhores possíveis. Muito embora a gente não faça aquilo que a gente tem intenção. Porque quem faz aquilo que ele tem intenção são pessoas muito determinadas e disciplinadas. E quando olhamos, nós não somos esse tipo de pessoa, na maioria das vezes. Então, os defeitos dos outros, diante das nossas tão nobres intenções, os outros parecem realmente pessoas dignas de repreensão e crítica. Porém, eu quero lembrar daquilo que eu disse uma certa vez do rapaz que só via defeito nos outros. Só falava do defeito dos outros, nunca elogiava ninguém. E o patrão o levou até um formigueiro que tinha na frente da empresa e ele pegou um punhado de areia e um punhado de açúcar e misturou ambos, tanto açúcar e areia, misturou tudo junto e colocou perto da casa das formigas. As formigas, como você deve lembrar dessa história que eu contei um tempo atrás, as formigas ali, elas pegavam só o açúcar. Elas deixavam o grão de areia, mas elas pegavam só os grãos de açúcar. Era só isso que interessava para elas. E nós devemos aprender com a formiga, não somente a trabalhar, como Salomão nos mostra, mas nós devemos aprender com a formiga também no sentido de saber selecionar. Saber selecionar aquilo que a gente vai olhar. O defeito deixa para lá. Todo mundo tem qualidades, todo mundo tem virtudes. E devemos procurar enxergar estas coisas. Não estou dizendo que você deve ter companheirismo com pessoas sabidamente erradas. Há pessoas que Paulo disse, olha, com tal não comais, e outros até nem saudeis tal pessoa. Tem pessoa que Paulo orienta que a gente não deve nem saudar aquela pessoa. Então, não estou dizendo para você ter companheirismo com aquela pessoa. Estou dizendo apenas para você não enxergar só o óbvio que está diante dos olhos. Isso é uma pessoa de mentalidade muito rasa. Se nós formos um pouquinho mais maduro, nós vamos entender isso daí. Que todo mundo tem defeitos, mas todo mundo tem também qualidades. E elas têm tantos defeitos porque elas ainda não estão conscientes daquilo. E ninguém consegue se redimir de um defeito do qual ele não tem consciência ainda. E é muito fácil condenar, criticar. Mas eu não creio que é isso que Deus quer de nós. Que a gente olhe os defeitos dos outros para condenar, criticar. Deus quer que nós sejamos um modelo, não é? Um modelo. Criticar ofende, mas quando você é um modelo, um exemplo, você inspira. Então, qualquer homem, qualquer mulher, pode se tornar selvagem, como um animal, se for acuado. Mas qualquer ser humano pode se tornar um herói, se for inspirado. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.